Paz, mais uma vez, cumprimento a todos. Vamos passar para o nosso momento de estudo bíblico. Então, convido você a abrir a primeira carta do apóstolo João. Vamos dar sequência, já se encaminhando agora para o final do capítulo 2. Quero convidar você para que leiamos juntos 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Se bem que os versículos 28 e 29 trataremos de fato na próxima semana, porque ele já pertence a um novo parágrafo. Bem? Então, mas vamos ler até o fim desse capítulo. 1 João, capítulo 2, do versículo 18 a 29. Os irmãos, à medida que forem tendo alguma dúvida, alguma questão do texto, alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade para levantar a mão, e aí eu passo a palavra para que a gente tenha um bom proveito de todo o ensino do texto, tá bem? Os irmãos encontraram? Então, a partir do versículo 18, os versículos 18 e 19, inclusive, nós já estudamos, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém. Senhor Deus bendito, nós louvamos a Ti, ó Deus, e damos graças e glória a Ti, porque o Senhor é verdadeiramente Deus, único Deus, santo e perfeito. Agora, diante da Tua palavra, nós clamamos a iluminação do Teu Santo Espírito, a Tua unção verdadeira, ó Deus, para que creiamos corretamente e vivamos uma vida para a Tua glória. Em nome de Jesus, nos ajuda em todas as coisas do que eu te peço. Ensina-nos essa noite. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Meus queridos, nós, na semana passada e na anterior, tratamos desses dois versículos, 18 e 19. Na semana retrasada, o versículo 18, na passada, o versículo 19. E eles são cheios de conteúdo. É tanto que foi um versículo para que a gente tratasse na noite inteira. Não é? O versículo 18, ele traz a realidade de que nos últimos tempos, e aí nós vimos o significado desses últimos tempos, que é, na verdade, o período inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, depois que ele morre e ressuscita. Tudo isso já é o último tempo. Nós já estamos nos últimos tempos. O que aguardamos agora é a vinda final do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse período que João chama aqui, esta é a última hora, ele é caracterizado pelo surgimento de duas coisas. Duas coisas passam a ter
como que eu posso dizer, uma regularidade, triste, mas regularidade dentro da igreja, dentro daqueles que são reconhecidos como povo de Deus. Essas duas coisas, a primeira delas é o surgimento de muitos anticristos, ou seja, pessoas que vêm para deturpar, corromper e negar a fé verdadeira em Cristo. É interessante, viu, irmãos? Não pense que apenas o anticristo ele surge dizendo assim: nós não reconhecemos Cristo como Senhor. Pelo contrário, muitos anticristos até dizem que Cristo é o Senhor, mas negam verdades fundamentais da sua obra. Que é isso que João trata aqui, que eles negam, naquela época muita gente estava surgindo, muitos anticristos, negando que o verbo Cristo tinha sido feito carne, negando a encarnação de Cristo, negando que ele tinha vindo, né? E que se ele tivesse vindo fisicamente, ele não poderia ser Deus, por causa dessa filosofia maluca que ficou conhecida depois, no avançar dos séculos, como gnosticismo, e ali no primeiro século ainda era o proto-gnosticismo. Uma filosofia maluca que se infiltrou na igreja em forma de religião, uma religião de mistério, uma religião que misturava judaísmo, filosofia grega, pegava elementos do cristianismo e surgiu esse monstro mitológico imenso que deturpava verdades fundamentais da Escritura. Então, uma das coisas que João está dizendo, olha, isso, ele está alertando a igreja, isso é uma coisa que vai se tornar comum nos nossos dias. Os últimos dias, até a vinda de Cristo, surgirão muitos anticristos. Pessoas que deturparão a fé, outros que negarão completamente, dizendo isso aí não é Deus, era o que os judeus comumente faziam naquela época, e impetravam muita perseguição à igreja, né? Mas ele também cita o surgimento de um anticristo, o próprio. Esse, nós sabemos, pela boa teologia, pela palavra de Deus, que tende-se a surgir, de fato, perto dos últimos dias, quando a vinda de Cristo, de fato, se aproximar. Tá? É interessante, note que uma das coisas interessantes para que a gente não caia em erros, né, quando se trata de últimos dias, últimos tempos, é muito comum que as pessoas pensem: será que a gente já está na última geração? Tenha certeza, irmãos, todos os crentes que vieram antes de nós, dos 2000 anos para cá, pensaram isso. Será que a minha geração é essa? Vou olhar para o céu, será que Jesus vai vir hoje? Alguma coisa impede Cristo de vir? Não. Nós entendemos o seguinte, que teologicamente o surgimento de um anticristo próprio anunciará esta vinda, tá? Mas nenhum de nós foi chamado para marcar datas. Na verdade, essa é uma característica das seitas. Elas tentam interpretar a sua própria ótica ao mundo e dizem: olha, é agora. Tal dia Jesus vem. Nenhum nunca acertou, obviamente, né? E temos um ensino claro de Cristo. Não façam isso. Tá. Então, o surgimento de anticristos e de um final, né, que ainda vai ser levantado, entendemos, mas que muitos já foram e ainda estão de pé hoje. O surgimento desses anticristos é um sinal de que estamos, de fato, no fim dos tempos, né? Nas últimas horas. Agora, João ainda dá mais outro exemplo, dá mais outra característica desse tempo final, no versículo 19. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a vinda do anticristo ou dos anticristos também é associada a uma coisa que é muito comum nesses últimos tempos: a apostasia. A apostasia é o abandono da fé verdadeira. Veja, não é só a pessoa dizer assim: eu não tenho mais fé, eu não creio mais em nada, me tornei um ateu. Não é isso. Apostasia é o abandono da verdadeira ortodoxia, da verdadeira fé que o Senhor nos deixou. Vou dar um exemplo disso. Os judeus, eles esperavam a vinda do Messias. Por muito tempo eles esperaram, por séculos, olha, o Messias vai vir, e eles aguardavam. Eles liam na Escritura os textos messiânicos, eles sabiam que o Messias viria para salvar, eles idealizaram o Messias, né, um libertador político. E aí
nos períodos, né, no período que Cristo veio, que ele revelou, que ele mostrou tudo que tinha, todas as prerrogativas do Messias. Aqueles homens que diziam aguardar o Messias debaixo dos ensinos do judaísmo, eles olharam para Cristo, o Messias perfeito, e rejeitaram. Veja, ao fazer isso, eles estavam se tornando apóstatas, mesmo não tendo abandonado a religião judaica. Porque o judaísmo era uma sombra de uma realidade que se concretizava em Cristo. E uma vez que Cristo veio, a realidade, eles olharam e disseram, a gente não quer esse Messias. O que eles estão fazendo é abandonar a fé que eles tiveram a vida inteira. Porque ela versava, ela falava sobre Cristo. E quando Cristo veio, eles rejeitaram. O interessante é que a apostasia ela não necessariamente significa dizer abandono da congregação, abandono da igreja, mas significa dizer abandono da fé genuína. Então essas duas características que acontecem hoje também, hoje normalmente é alguém que se converteu ao cristianismo e depois abandona ou cria teorias ou heresias malucas e fogem. Né? Então é o surgimento dessas duas coisas configuram que estamos nos últimos dias, provam que a palavra de Deus é verdadeira, porque a gente pode atestar com os nossos próprios olhos o surgimento de muitos anticristos e de muita apostasia, que obviamente surge do meio do povo de Deus para fora. Né? João dizia, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Isso é prova de que estamos nos últimos tempos. Mas é aí que está. Irmãos, essa situação era inevitável. Aquelas coisas tinham que acontecer naqueles dias, tanto o surgimento de anticristos como de apostasia, como ainda acontece em nossos dias, e acontecerão até que Cristo venha. É inevitável isso. A grande questão que João está tratando, quando ele está escrevendo para o seu povo, para a igreja, para os seus irmãos, é como nós vamos lidar com isso. Como nós, igreja, povo de Deus, lidamos com a apostasia dos últimos dias. Com aquelas pessoas que abraçaram a fé junto conosco, que do nada a gente vê saindo e nunca mais voltando. Ou com pessoas que começam a criar heresias e propagar o erro, disseminar o erro dentro de igrejas, inclusive de igrejas sérias. A gente tem uma lista gigantesca de igrejas que enveredaram por heresias. Não são poucas, são muitas. Começaram bem e terminaram mal. Então, a apostasia de muitos, o abandono da fé e o surgimento de muitos oponentes, de muitos opositores do povo de Deus, isso não deve ser um motivo para o desânimo da igreja. Pelo contrário, é motivo para que a gente se anime de fato na fé, que a gente confie no Senhor verdadeiramente, pois Ele é quem pode nos sustentar para sempre. O acontecimento dessas coisas no meio do povo de Deus nos prova uma grande verdade, de que nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos mantermos na fé com a nossa própria força. Mas existe um Deus que pode nos sustentar. E nós nos agarramos desse Deus como? Pela fé. Por isso que a mensagem esse texto de hoje, né, a partir do versículo 20, que é o que a gente vai tratar mesmo, na verdade é uma mensagem de ânimo. Mais uma mensagem de ânimo que João faz. É uma mensagem de ânimo e ao mesmo tempo um ânimo associado a uma ordem. Permaneçam na fé. Estejam firmes em Cristo. Perseverem. A igreja de Deus persevera na fé. A mensagem é essa. É bem simples. Agora, você deve pensar que para aquele povo era muito difícil. Porque muitos deles tiveram que largar casa, família, largaram tudo por causa da perseguição do evangelho. E muitos até se animaram para fazer isso. Largaram mesmo, abandonaram porque a perseguição era muito grande e poderiam morrer. Tiveram seus bens espoliados, roubados, outros foram expulsos mesmo, tendo que fugir para não serem mortos. E aí, em determinado momento, algumas dessas pessoas, elas se cansam da perseguição. A perseguição, ela é cansativa, ela é dolorosa. E aí alguns deles pensaram, eu vou voltar para minha casa. É melhor eu negar isso aqui. Continuo acreditando em Deus como um judeu e volto para o meu lar. Isso se tornou muito comum. Essas pessoas que retrocedem, Paulo diz, nós não somos daqueles que retrocedem, né? Essas pessoas que retrocedem,
elas abandonaram a fé. A perseguição foi mais dura. Mas existem pessoas que abandonam a fé porque o lucro é mais legal. O lucro é mais interessante. Eu até mandei, acho que, eu não sei se eu mandei para Gabriel, para algumas pessoas aqui, um vídeo antigo, né, do Silas Malafaia pregando, e ele falando assim, olha, a gente tem que rejeitar essa coisa dos americanos que tá vindo invadindo as igrejas de teologia da prosperidade, isso é um absurdo. Ele perfeitamente acabou com a teologia da prosperidade, isso é uma pregação. Anos depois, a gente tem Malafaia imerso na teologia da prosperidade. A gente vai, quem acompanhou talvez tenha observado, o tempo do programa dele de pregação na TV foi encurtando as pregações e aumentando as propagandas. Daqui a pouco era um pouquinho de nada de pregação, tantão de propaganda. Porque o lucro era mais interessante. Então não é só a perseguição. Às vezes é o conforto, o luxo, os prazeres. E a gente vê a apostasia acontecendo dentro da igreja. E nem sempre a apostasia significa o abandono da congregação, tá bem? Uma pergunta, irmãos, até então? Bem, João, ele continua no versículo 20, diferenciando o verdadeiro cristão daqueles que tornam-se anticristos, apóstatas, opositores da fé, inimigos do evangelho. João diferencia assim, mas vocês, quem são vocês? Esse mais é um porém, né? Porém vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Qual a grande diferença nossa para essas pessoas que abandonam a fé? É que nós temos a unção. E aí fica essa pergunta, né? O que significa unção? Expressão que os pentecostais amam, né? Unção. Fulano tem a unção, eu senti a unção. Será que é assim a aplicação correta da palavra, da expressão? Será que ela tem um significado bíblico? O João está usando aqui porque virou um jargão gospel. É óbvio que tem um significado, essas palavras. É óbvio que a gente tem como entender o significado da palavra fulano ungido por Deus. Né? Tem um significado. E esse significado ele não começa no Novo Testamento. Ele é muito antigo. Né? Ele começa a ser expresso, a gente tem a expressão dele, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 28. Olha, aí no Pentateuco. Êxodo capítulo 28, eu peço que os irmãos não precisam abrir, mas fiquem atentos nas palavras. O versículo 41 diz assim: e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Então, isso é Deus falando a Moisés o que ele tinha que fazer com Arão, quando Arão fosse ordenado publicamente um sacerdote, o sumo sacerdote, né, de Israel, pela linhagem de Levi, na tribo de Levi. Então, o que é que Moisés tem que fazer nesse ato público, nessa demonstração pública? Ungir Arão e seus filhos. Isso era feito, obviamente, com um óleo, uma espécie de óleo aromático, que era derramado na cabeça. Esse era um sinal público de que Deus estava separando aquela pessoa para uma obra especial, para um ofício. Mas a gente também tem, em 1 Samuel, texto muito conhecido, capítulo 16, versículo 13, de quando Samuel vai ungir Davi, rei de Israel. É dito, tomou Samuel o chifre do azeite, era o lugar onde eles colocavam azeite, e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então ali é quando Samuel, né, depois de chamar todos os irmãos, cadê? Não tem mais nenhum filho, já sei. Ah, tem um lá, né? Todo mundo conhece a história. E ele unge Davi, o rei de Israel. E essa unção, esse ato, né, era simbólico, significava que Deus estava, ia, a partir de agora, usar aquela pessoa de forma especial. Essa unção era feita com óleo, era um rito público, para que as pessoas vissem que Deus estava separando aquela pessoa para algum ofício. Então lá em Arão a gente tem a separação para o sacerdócio, ele ia servir no tabernáculo, na tenda, né, da congregação, fazendo sacrifícios e outras coisas relacionadas ao templo. Já com Davi, a unção seria para que ele fosse rei de Israel.
Ou seja, ele ia governar o povo de Israel. A gente ainda tem em Isaías, capítulo 61, versículo 1, um texto que Jesus prega, e eu vou citá-lo no domingo também aqui, se Deus permitir, um texto que Jesus prega dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí, Isaías faz essa profecia, que ela é cumprida em Cristo, mas diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. O Senhor me ungiu para isso. O que significa isso, irmãos? Aqui é a profecia da unção de Cristo, que significa dizer que o Senhor o separou para uma missão diferente da dos homens. Essa missão perfeita da redenção. Então, normalmente, a unção, esse termo unção para um judeu, e lembra que João, que está escrevendo essa carta, é um judeu, ele entendia que a unção era um ato de Deus realizar uma obra na vida daquela pessoa. Ou usar aquela pessoa para um chamado diferente. Um chamado que os homens comuns não têm condição de fazer por si mesmo. Observe, Isaías, falando de Cristo, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá com Davi, diz que a partir daquele momento o Espírito se apossou de Davi. Não é que ele ficou possesso, tá, irmãos? Mas que o Espírito passou a usar Davi de uma forma excelente. Então tem uma ação direta do Espírito Santo sobre isso. A unção, ele tende a demonstrar o sinal de que o Espírito Santo está realizando uma obra especial na vida daquela pessoa. Uma obra que ela por si só não poderia realizar. Arão foi consagrado e separado para aquilo, Davi foi separado para aquilo, e Cristo, de forma muito mais excelente, sendo o Filho eterno, o Verbo encarnado, foi separado para a obra da redenção. E quem atestou a sua obra do início ao fim? O Espírito Santo. Tá bem? Então, a gente tem esses exemplos de unção ali no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, também tem passagem que cita esse texto, não é? Que cita essa expressão, unção. Por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ou seja, falando daquele que nos ungiu, que nos confirma uns com os outros, como irmãos, como igreja. Quem é que faz isso? Deus. Mostrando que essa ação da unção, quem nos ungiu é Deus. É uma ação divina. É algo que é feito, na verdade, espiritualmente. Até porque ninguém consegue imaginar Deus descendo do céu e derramando óleo na cabeça de ninguém, né? Isso não foi um ato físico que Paulo está falando. Mas é um ato espiritual. Tá bom? Que era, obviamente, simbolizado nesse rito público ali no Antigo Testamento, com um derramamento de óleo para mostrar às pessoas: olha, Deus escolheu essa pessoa para uma ação especial. Mas a unção, na verdade, era feito o quê? No coração. Era feito dentro do homem. Aquilo que Samuel faz em Davi, derramando óleo na cabeça de Davi diante dos seus irmãos, era para mostrar aquilo que Deus estava fazendo dentro de Davi. O Espírito Santo passaria a usar Davi de forma especial. Então, esse ato, essa realização pública, por exemplo, nós temos um ato público que todo cristão deve fazer, de uma coisa que Deus fez em nosso coração. Ele já fez, e a gente externa isso publicamente quando nós nos batizamos. Quando nós emergimos nas águas do batismo, mostrando que o Senhor matou o nosso velho homem e nos deu uma nova vida. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Então, tanto aqui em 1 João como em 2 Coríntios, unção, e lá no Antigo Testamento também, representa a obra do Espírito Santo realizada no coração do homem. Então é importante a gente pontuar essas coisas, demandar até um certo tempo, pegar versículos para explicar essas coisas, porque às vezes a gente ouve essas expressões: fulano é ungido, fulano... Por exemplo, existe uma falácia, né? A falácia do não toque no ungido do Senhor, né? Normalmente quem fala isso são pastores heréticos, né? Eles querem argumentar a sua imposição, a sua soberania, o seu domínio sobre a vida das pessoas, e com uma carta na manga que ninguém pode rebater, ele diz assim: eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou ungido de Deus. E você não pode reclamar, não toque no ungido do Senhor. Aquele que reclama
não é? Vai sofrer de Deus as consequências de tocar no ungido. A gente vê isso na Bíblia em algum lugar? Não. Tá? É apenas uma falácia, né? Um uso deturpado da expressão da unção de Deus. Então nós temos que, na verdade, essa unção que João fala, né? João diz o quê? João diz assim, mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Essa unção que João fala é a nova vida, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Então aquele que foi transformado por Cristo verdadeiramente, esse é ungido por Deus. De dentro para fora. Recebemos a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos vasos, né? Como vasos de honra. O que é depositado dentro dos vasos? Ali, no passado, eram óleos. Mas aqui em nós, o que é derramado no vaso, o seu uso honroso é receber o Espírito Santo. Essa é a unção, ser batizado pelo Espírito, habitado pelo Espírito de Deus. Então, o que João está fazendo aqui é sintetizando a grande diferença entre aqueles homens que abandonam a fé, os anticristos, os apóstatas, em comparação ao cristão verdadeiro. Qual a nossa diferença? Porque João diz, eles estavam no nosso meio. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eles estavam presentes entre nós, mas nunca foram dos nossos. Qual a nossa diferença, então? Aqueles crentes e nós, e você pode se perguntar, qual a diferença entre mim e um apóstata? Eu estou na igreja. Quem me garante de que um dia eu não vou sair daqui, não vai me dar doida, eu nunca mais vou querer saber de Cristo? A diferença é, se você tem a unção, se você tem o Espírito Santo em você, você não abandonará a fé. É isso que João está dizendo. João está diferenciando os anticristos, os apóstatas, do cristão verdadeiro, quando ele diz, mas, porém, você é diferente dos outros, vocês têm a unção que vem do Santo, do Espírito Santo. Vocês têm a unção que vem de Deus. Tá? Logo, a diferença é que nós, porque temos o Espírito Santo, vamos perseverar na fé. O cristão verdadeiro, ele não abandona. Ele não é dos que retrocedem, mas eles prosseguem para o alvo que é Cristo. Então essa unção, né, que é citada aqui por João, é um sinônimo da verdadeira regeneração do Espírito, do lavar do Espírito e da habitação. Né? Habitação verdadeira do Espírito Santo em nossos corações. Coisas que aqueles homens que abandonam a fé, que retrocedem, que criam heresias, que são falsos mestres, falsos profetas, eles nunca tiveram essa unção verdadeira. Nós podemos dizer, se você é um cristão verdadeiro, você tem a unção de Deus. O que você deve fazer é usá-la, né? Usar para a glória de Deus aquilo que Ele te dá, aquilo que Ele faz com você. Tá? Então, no versículo 20, alguma pergunta, irmãos? Para compreender corretamente essa questão do que é unção? Então, João, ele diz no versículo 21, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. É interessante essa fala de João. Eu não estou falando isso porque vocês não conhecem. Eu estou falando justamente porque vocês conhecem. E o fato de vocês conhecerem significa uma coisa muito importante, que o Espírito Santo já agiu no coração de vocês. Então vocês estão aptos para entender e lembrar e estarem animados de que nenhuma mentira procede da verdade. Se nenhuma mentira procede da verdade, vocês jamais devem se associar a essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses apóstatas, esses anticristos. Então, mais uma vez, é um motivo da escrita de João, da carta. Ele diz claramente, eu estou escrevendo a vocês por esse motivo. Que motivo é esse? Alertar a igreja, alertar os cristãos verdadeiros que, no meio do povo de Deus, inevitavelmente vão surgir falsos mestres, falsos profetas, apóstatas, anticristos. Inevitavelmente essas coisas acontecerão no meio do povo de Deus. Mas nós, cristãos, não devemos só não esperar que aconteça. Nós devemos estar cientes de que pode acontecer e que nós jamais deveremos ser bombardeados, levados de um lado para o outro por esses ventos de doutrina. Sejam no ensino da doutrina verdadeira ou sejam por questões emocionais. É possível que a gente se abale emocionalmente por aquelas pessoas que começaram a carreira da fé conosco e depois abandonaram. É muito possível que a gente fique muito triste por causa disso. Mas isso não deve nos abalar a ponto de fazer com que a gente, de fato, também perca a fé.
tá? Então, João tem esse motivo da escrita, né, apresentado. É justamente lembrar, alertar a igreja da presença desses falsos dentro da igreja. Então, a igreja deve estar atenta para duas coisas, por consequência. A igreja deve estar atenta para reconhecê-los, né, reconhecer quem são esses falsos dentro da igreja, sejam pelas suas práticas, obras, ou pelos seus ensinos. E a igreja deve ser firme para rejeitar o ensino e as obras más, e as práticas errôneas. A igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus como um todo, deve estar firme e apto para isso, não é? E a gente vai ver o que é necessário para fazer isso, logo mais, tá? Então João ainda lhe fala uma coisa interessantíssima nesse versículo. Ele diz assim, porque nenhuma mentira procede da verdade. O nosso Deus, como Paulo diz, não é um Deus de confusão, senão de paz. Parece uma afirmação parecida. João diz assim, nenhuma mentira procede da verdade. A verdade, ela é pura. Então, o que João está falando aqui, ele está dando uma característica, ele está dizendo, sabe como vocês vão identificar o falso mestre, a falsa doutrina, a heresia, é que nenhuma mentira procede da verdade. Toda mentira procede do erro propriamente dito. E assim a gente identifica. O que é mal não produz coisas boas, é o que Jesus diz. O fruto mau, a árvore má não dá bons frutos, nem a árvore boa dá frutos maus. Então a raiz dessas coisas mostra muito da qualidade delas. Então, esses são os grandes sinais dos falsos profetas. A mentira, a distorção da doutrina, consequentemente a heresia criada, o ensino herético. Nenhuma dessas coisas procede da Escritura. E nenhuma dessas coisas procedem de Deus. Aqui, por exemplo, a gente poderia citar, de forma prática, o perigo que tem dessas tradições religiosas. Dentro do cristianismo, existem muitas tradições. E as tradições que são antibíblicas são aquelas que ninguém pode atestar. Existem tradições nossas, irmãos. A igreja reformada, a igreja cristã, protestante, tem tradições, tem muitas tradições. Mas a tradição, ela só faz sentido se a gente olha para a nossa prática e a gente atesta a tradição nas escrituras. Se as escrituras rejeitam a nossa tradição, essa tradição é vã, ela deve ser posta de lado. A gente tem um exemplo da igreja católica, que tem muitas tradições, e o argumento dos católicos não é só a Bíblia. A gente já estudou aqui o Sola Escritura e já viu que a Bíblia atesta que a Bíblia é suficiente. E eles dizem, não é só a Bíblia. Quem tem só a Bíblia está incompleto. Ele só tem a Bíblia, alguns falam, né? Alguns hereges falam. A Bíblia é suficiente. Como assim só tem a palavra de Deus? Nós temos a palavra de Deus, ela é suficiente, porque é a palavra de Deus. Então os homens começam a falar, mas fulano tinha uma prática tal, ele era um homem de Deus. Veja, nenhuma verdade procede da mentira. Toda verdade procede da verdade, consequentemente. Nenhuma mentira também procede da verdade. Então, tudo aquilo que é uma prática que nós podemos atestar, ela deve automaticamente proceder da verdade. Se ela não procede da verdade, que é a palavra de Deus, nós devemos prontamente rejeitá-la. Porque é uma afronta eu criar tradições que negam a verdade bíblica. E aí as pessoas criam todo tipo de tradição, todo tipo de maluquice, que ninguém pode atestar na palavra de Deus, e quando você confronta, diz, não está na palavra de Deus. Mas os pais, tal pai, tal crente lá do passado, tal pessoa que a gente chama de santo, ele vivia assim. E se ele vivia assim, então é verdade. Se bem, isso não está na Bíblia. Ninguém pode atestar, você entende? Perde-se o elemento de... E como a gente comprova o que é certo e o que é errado? É justamente isso que João está dizendo, nenhuma mentira procede da verdade. Então, fica uma pergunta, como é que a gente pode estar pronto? Como é que a gente fica pronto para rejeitar o falso ensino dentro da igreja? A resposta é, meu irmão, bem assim, amando a palavra de Deus. De forma bem simples. A gente vai conseguir rejeitar a heresia, o falso ensino, a doutrina errada, quando a gente amar a palavra de Deus.
quando a gente se apropriar do seu conteúdo, quando a gente de fato mergulhar e dizer assim, eu vou estudar isso aqui, eu vou aprender, eu quero entender o significado disso, eu quero saber por que em tal texto está escrito isso, qual o contexto, para quem foi escrito. Quando a igreja amar a palavra de Deus, entender que aqui não são palavras vazias que a gente lê como um horóscopo e diz assim, vamos ver o que a Bíblia tem para mim hoje. Aí bota o dedo e lê no versículo. Enquanto a gente viver assim, a gente não vai conseguir jamais rebater um erro. Qualquer pessoa que disser alguma coisa, e ainda vão citar textos bíblicos, alguns, totalmente fora de contexto, para defender coisas bizarras, absurdas. Portanto, o cristão deve amar a palavra de Deus. Só assim ele vai estar apto para rejeitar. Olha o alerta que João está dando. Existirão falsos mestres da igreja, existirão anticristos e apóstatas, mas vocês têm a unção. Como usá-la, então, para rebater o erro? Amando a palavra de Deus. O salmista diz, como o jovem poderá guardar puro o seu coração? Ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra, Senhor. Observando a palavra de Deus, amando-a corretamente. Aí João continua, ele vai e vem, né? Façam isso, o anticristo é assim. Versículo 22, ele diz, quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Veja, João está ali especificamente tratando de uma heresia. Mas existem muitas outras, tá? Muitas outras que a gente lida hoje. João, para aquele povo, estava tratando de uma heresia. Que era aqueles que estavam negando, de fato, a divindade de Cristo. Ou a sua vinda, a sua encarnação. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E Cristo, a palavra Cristo significa ungido, tá? Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o ungido, ou seja, o Messias prometido, aquele que veio realizar essa missão especial. Quem é o mentiroso? João diz, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Olha a conclusão de João da pergunta. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo é o ungido de Deus? A resposta dele é, esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Veja que ele acrescenta essa partícula, o que nega o Pai, mas na pergunta não tem que nega o Pai, tem que nega o Filho só. É porque essas coisas são tão indissociáveis, são tão juntas, que automaticamente quem nega o Filho, nega o Pai. Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Quem é o mentiroso? Bem simples, aquele que nega Jesus. Esse é o anticristo. Aquele que nega o Filho, automaticamente ele nega o Pai. Ao mesmo tempo, ele rejeita toda a obra do Espírito Santo. Quem nega o Filho, nega a Trindade inteira. Não tem como, eu quero o Pai. Ah, não, eu quero só o Espírito Santo. Infelizmente a gente vê isso, né? Em algumas igrejas, né? Tem igreja que parece que faz um culto ao Espírito Santo, esquece a obra do Pai, do Filho, eu quero só o Espírito Santo, porque para alguns o Espírito Santo é sinônimo de demonstração de poder. É um absurdo. Né? Tipificar a pessoa de Deus assim. Outros negam o Filho. Não, eu quero só o Pai. O Espírito Santo nem entra na conta de algumas heresias dessas. E aí a gente vê o que é que Jesus diz. João capítulo 10, versículo 30, João diz assim. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. De modo que, se alguém negou o Filho, nega o Pai. Porque é um só Deus. João 17, versículo 21 a 23, na oração sacerdotal, que a gente já trabalhou aqui, João escreve, palavras de Cristo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha como ele diz, como nós o somos, ó Pai, eu e tu somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. De modo que aquele que nega Cristo, o Filho, nega automaticamente o Pai. Não tem como. Na verdade, isso era o que os judeus faziam, né? Eles viram Cristo vir, as profecias falavam de Cristo, eles rejeitaram Cristo. Não, a gente quer o Pai. Esse Messias a gente não quer, não. A gente quer esperar outro Messias. Veja, uma vez você rejeitou Cristo, não tem o Pai para você.
Você pode até carregar o Pentateuco, os profetas, o Antigo Testamento todo de lá para cá, de um lado para o outro, embaixo do braço, decorar inteiro, como eles faziam. Se não tem o pai, se não tem o filho, não tem o pai. Não tem nada. Era justamente isso que os praticantes do judaísmo, que não se converteram a Cristo, né, que não entenderam que Jesus era o Messias, fizeram. E muitos apóstatas, inclusive, né, para fugir da perseguição, faziam isso, retornavam ao judaísmo. Pensavam, vou fazer um mal menor. Eu nego o filho aqui, me livro da perseguição e volto para o judaísmo, porque lá eu tenho pai, pelo menos. Não tem. Não tem nada. Porque o pai e o filho são um só. Hoje a gente tem muitas religiões, até populares, que fazem isso abertamente, né? A exemplo das testemunhas de Jeová, né? Que negam a divindade de Cristo. A ponto de adulterar. E negam o Espírito Santo também. A ponto de descaradamente, essa expressão correta, forte, mas correta, adulterar a palavra de Deus. Adulterar o texto bíblico. Adulteram de forma maldosa e maligna para dizer que Jesus não é Deus. Um dos textos é justamente o de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mostrando, eles botam um Deus com D minúsculo, querendo dizer assim que Jesus é um Deus menor. Isso nem existe, tá? É, um Deusinho, né? Jesus é Deus, estava com Deus desde a eternidade com o Pai, mostrando ali duas pessoas distintas da Trindade, pessoas diferentes, uma única substância, um só Deus, pessoas distintas. Isso é a Trindade Santíssima. Aquele que nega não pode ter a vida eterna. E o silogismo que João faz é até simples aqui. Ele começa dizendo assim, a mentira não procede da verdade. A mentira, ela surge da mentira, de um coração maligno, pecaminoso. Mas jamais da verdade. Aí depois ele avança, ele diz, quem nega Jesus é mentiroso. O que é que ele está dizendo aqui? Que aquele que negou Jesus é mentiroso, portanto ele nunca esteve na verdade, porque a mentira não procede da verdade. E ele vai além, quem nega Jesus, quem nega que Jesus é o verbo encarnado, o Cristo de Deus não está com a verdade. Nunca esteve. Portanto, se toda a verdade procede de Deus, que é luz, como João já tinha dito, ele é luz e nele não há treva nenhuma, quem nega o Filho, nega também o Pai. Porque o Filho é a verdade do Pai. Ele é a revelação de Deus. A mentira não procede da verdade. Portanto, quem cria essas heresias nunca esteve na verdade. Se Deus é a verdade, é luz, jamais pode produzir trevas. Quem cria mentiras é porque nunca esteve na luz do Pai. Se não tem o Pai, também não tem o Filho. E a consequência é que quem vive assim, como falso mestre apóstata, está nas trevas, sempre esteve nas trevas e nunca pôde experimentar em si mesmo verdadeiramente a luz. João ele enfatiza isso no versículo 23. Ele diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, é um pré-requisito para ter o Pai, tem que confessar o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Em outras palavras, só há a possibilidade de manter comunhão com o Pai aquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Até porque Jesus ele é o único mediador. É em sua morte que o véu do templo se rasga. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. De modo que, para acessar ao Pai, somente por meio de Cristo, que é o caminho para isso, é a verdade, é a própria vida. Sem Cristo estão mortos, sem Cristo estão na mentira, não estão na verdade. Sem Cristo não tem o caminho para o Pai. De modo que qualquer um, que por mais que use a Bíblia, por mais que use textos inspirados por Deus, se não reconhecer esta verdade, que somente Cristo é o caminho, a ponte para encontrar com o Pai, não há nenhuma comunhão dessas pessoas, nem com o Pai, nem com o Filho e nem com o Espírito Santo. Se negam quem Cristo é, o Deus encarnado, o Deus verdadeiro, o Redentor, o Salvador que veio morrer
pelos nossos pecados. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é Paulo escrevendo uma carta doutrinária bem clara, um ensino direto. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. De modo que aquele que nega isso jamais poderá nutrir qualquer nível de comunhão com o Pai. A gente também pode concluir que qualquer um que se coloque nessa posição, veja, olha como é interessante. O que é o anticristo que João fala? Não é só as pessoas que negam a Cristo e abandonam a fé. Muitas delas estão dentro da igreja, promovendo heresias. O gnosticismo era uma religião que tinha elementos do cristianismo, se apresentavam como elementos cristãos. Aí Paulo diz assim, olha, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. O anticristo, e é o que Paulo fala, é aquele que tenta usurpar esse papel de mediador de Cristo, se colocar como ponte. Por isso que existem muitos anticristos no judaísmo, porque substituem a mediação de Cristo pela lei, dizendo, não, quem me coloca com o Senhor, de frente ao Senhor, é a lei. Mas existem outras religiões que usurpam o papel de mediador de Jesus e colocam em homens, e dão a criaturas, e dão às pessoas esse papel. Alguém saberia citar um grupo religioso que faz isso aqui? Que se coloca na posição de mediador entre Deus e os homens? Perfeito, né? Hoje teve a decisão, né, do novo Papa, a escolha, né, do novo anticristo público. Não, é americano. Hoje teve a escolha do novo anticristo e nada mais é do que isso. Alguém foi escolhido para ser o vicarius filii Dei, como eles usam essa expressão. O substituto do Filho de Deus. Aquele que fará o papel de mediador aqui na terra entre Deus e os homens. Isso é o próprio conceito de anticristo dentro da Bíblia. É o próprio conceito daqueles que negam a obra de Cristo. Se eu nego a obra de Cristo, negar a obra de Cristo, meu irmão, não é só dizer, eu não acredito que Jesus veio, não. Não é só isso, não. É negar o que ele fez. Pelo que ele fez, para o que ele fez, como ele fez. É negar os aspectos da sua obra. Aquele que nega o seu aspecto mediador, como Paulo diz, que há só um mediador entre Deus e os homens. Aquele que tenta colocar outro mediador. Ele está dizendo assim, esse não é o que a gente quer. Esse não é o suficiente. Está incompleto. Eu preciso de outro. Isso é o conceito próprio do anticristo. Por isso que os reformadores escreviam em suas confissões, a nossa inclusive, entendem que o Papa é o anticristo. Pode não ser o final, mas certamente é um anticristo. Não é o único, tá? Existem anticristos em muitas igrejas evangélicas, neopentecostais, por exemplo. Muitos. Que usam justamente essa expressão. Não toquem no ungido do Senhor. O que diz, eu sou ungido igual a Cristo. Não toquem em mim não, porque o que eu falo aqui é verdade absoluta. É praticamente o assentar-se ex cátedra do Papa. Exercer o magistério, só que dentro das igrejas neopentecostais. A gente tem que estar atento, irmãos. Como é que a gente está atento para rebater isso? É só amando a Escritura. Só se a gente amar de fato a palavra de Deus, nos dobrar a ela, o seu ensino, aquilo que ela nos ajuda a compreender, para que a gente possa viver para a glória de Deus. João disse, versículo 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Permaneça a doutrina boa que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, João está dizendo, fiquem firmes na fé verdadeira que vocês receberam. Não deixem serem movidos de um lado pelo outro, pelo erro. João está exortando para que a igreja verdadeira ela tenha firmeza na fé. Não se abale pelos ensinos heréticos. De modo que a gente deve entender isso. Os cristãos eles devem ser maleáveis
no lidar com as pessoas, no cuidado, no amor, no carinho, na proteção. Isso o cristão deve ser maleável com as pessoas. Perdoando-as. Aí deve haver maleabilidade no cristão, para perdoar várias vezes. Mas no que diz respeito à fé, no que diz respeito à ortodoxia verdadeira, ao ensino verdadeiro, à doutrina, o cristão ele deve ser uma estaca firme, inabalável, uma rocha. Firme da certeza que as escrituras elas não erram, nem falham. Vocês entendem essa diferença? O lidar com as pessoas deve ser maleável e amoroso. Agora, a doutrina deve ser inegociável para o cristão. João diz, permaneçam naquilo que vocês receberam. E João está aludindo, obviamente, às doutrinas fundamentais que estavam sendo atacadas e que normalmente são atacadas. A divindade de Cristo é uma das doutrinas mais atacadas, né? Quem Jesus é? Qual a sua obra? A gente tem de todos os lados ataques hoje mesmo. O tempo todo, as filosofias atuais malucas, as ideologias políticas querendo pintar Jesus como um libertador político. A divindade de Jesus, ele veio em carne, ele é Deus e é homem, ele morreu e ressuscitou. Essas doutrinas são fundamentais. E ainda existem muitas outras doutrinas que não eram as que estavam sendo necessariamente atacadas naquele momento, mas que essa verdade, João, que nós devemos permanecer firmes naquilo que a gente recebeu, e nós devemos ter uma postura de inegociável para essas doutrinas. Então tem muitas outras. A suficiência da palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. A inerrância delas, elas não erram nem falham, porque são palavra de Deus, inspiradas por Deus. A Trindade Santíssima. A salvação unicamente pela graça, não tem como comprar a salvação. A doutrina da ressurreição dos mortos, todos ressuscitarão. A doutrina da segunda vinda de Cristo, Cristo vai voltar pessoalmente. A doutrina do juízo final, ele julgará o mundo. Essas coisas são inegociáveis para o cristão. Nós devemos ser firmes naquilo que recebemos do Senhor. Isso é justamente o conceito de perseverança. Os santos de Deus, eles vão perseverar na fé. Esta é a promessa, né, que João escreve, né? E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Veja a consequência disso. Aquele que não deixa ser demovido, né, abalado da sua fé inicial, ele tem a vida eterna. Aquele que permanece firme, ele tem a vida eterna. Diferente dos apóstatas. Aquelas pessoas nunca experimentarão a vida eterna ao lado do Senhor. E aqui é a consequência perfeita que João traz para aqueles que permanecem na fé. Irmãos, nós devemos estar atentos a essa verdade. Isso é muito, muito, muito claro para nós. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. É um dos pontos do calvinismo, a nossa doutrina, a doutrina que nós adotamos. Nós cremos que os eleitos de Deus, eles vão perseverar na fé. Todos os eleitos, eles perseverarão na fé. Porque o próprio Cristo é quem nos sustenta. Porque aquele que começou a boa obra, que é Cristo, há de completá-la até a sua volta. Nós cremos nisso fielmente. Mas de modo algum, crer que os crentes vão perseverar na fé nega a nossa responsabilidade de nos mantermos firmes em Cristo. Como assim? Não há contradição aqui. A verdade é que o decreto de Deus quanto à predestinação, o fato de Deus predestinar, traçar todo o destino de todas as coisas, ele não apenas descreve o fim delas, como elas terminarão. Talvez alguns pensem nisso, olha, o crente todo crente perseverará. Então no último dia ele dá um estalo. Sim, pode acontecer de um caso especial de alguém, nos últimos instantes, como o ladrão da cruz, se converter. Tem sim como acontecer. A Bíblia dá esse exemplo. Mas a verdade é que o Senhor não decreta apenas o fim das coisas, o último segundo, o último instante da vida dos homens. Ele decreta todos os meios pelos quais essas coisas ocorrem. De modo que aquele crente que é responsável por manter uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura da palavra, de busca, de comunhão com Deus, uma comunhão saudável, de alimento espiritual, ele está refletindo o decreto de Deus da perseverança em sua vida prática. E como é que ele faz isso? É por meio da sua responsabilidade.
Aqueles que perseverarão na fé, o Senhor os motiva para ouvir a verdade que você tem responsabilidade pela sua vida espiritual. Você deve nutrir e manter comunhão com Deus constantemente. É isso que é perseverança. E, consequentemente, nos últimos tempos, no final, nos últimos dias de sua vida, você não abandonará a fé. Você permanecerá com Cristo. E, como diz João, experimentará a vida eterna. Aquele a quem Cristo sustenta eficazmente, ele também vive vigorosamente para o Senhor. Uma coisa leva a outra. Não é que nós sustentamos a nossa fé. Quem nos sustenta é Cristo. Mas é nossa responsabilidade confiar em Cristo e buscar o seu sustento. Veja o alerta claro que João dá. Versículo 26. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Ou seja, tem falso profeta o tempo todo tentando enganar. Falso profeta idoso, adulto, mirim, homem, mulher, tem todo tipo de qualidade. Você vai encontrar por aí. E não tem só aqueles bobalhões que falam um monte de coisa que a gente ri, que é uma chacota pública, não. Tem aqueles que têm uma lábia muito grande, que tem muito conhecimento, que vai tentar me enganar. A Escrita diz que, se possível, eles enganariam até os eleitos. Eles tentaram e ainda vão tentar perverter a pureza da sã doutrina. Mas João encerra, a gente vai encerrar esse 27, dizendo: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Veja que ele volta para a unção, né? Aqui ele faz um pouco, eu já citei aqui em outro momento, um argumento quiástico, né? Ele começa citando algumas coisas, depois ele volta respondendo essas coisas, e ele volta para a unção, que foi o comecinho da sua fala. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ou seja, a unção, meus irmãos, a obra do Espírito Santo, ela é permanente. É isso que João está dizendo. A unção que vocês receberam permanece em vocês. A habitação do Espírito não é temporária, ele vem por um tempo e depois sai, caso você desagrada a Deus. Ela é permanente. Significa que João não está só aludindo à perseverança dos santos, mas também a uma progressão, a uma maturidade, a maturação na fé dos cristãos. Nós devemos progredir em conhecimento, em graça, em testemunho, em tudo. O discernimento que o Espírito nos dá para reconhecer o certo e o errado, ele vem da unção, da habitação. Aquele que é habitado pelo Espírito, ele pode discernir entre o certo e o errado. Como é que você discerne entre o certo e o errado? No que diz respeito à doutrina da palavra de Deus. É você conhecendo a palavra de Deus, você julga os ensinos e diz: olha, isso aí não vem do Senhor, não. Meus irmãos, tenham cuidado para não serem precipitados nos julgamentos. Porque às vezes a gente tem um conhecimento de 1% da palavra de Deus e a gente quer julgar todo tipo de ensino. Isso é o que mais acontece. O crente tem uma mania, principalmente aqui no Brasil, de ser extremamente soberbo. Conhece 10 versículos e acha que conheceu toda a teologia. Não é assim, não. Falar de predestinação, por exemplo, a maioria dos cristãos, eles acham um absurdo. Como assim? Deus predestina e escolhe? Aí acaba, quando vai ver, nunca leu um versículo sequer da Bíblia, de verdade. Não compreendeu nada. Nós devemos julgar os ensinos, como os bereanos faziam, confirmando a palavra de Deus. Não é porque eu tenho uma coisa pré-estabelecida na minha mente, eu acho que Deus não age assim, então está errado. Não. É mediante a palavra de Deus. Não é mediante o seu achismo. E quem nos ajuda a discernir corretamente é o Espírito Santo. Aqui fica claro que nada além do puro evangelho é necessário para que a gente viva nesse mundo, do modo adequado, do modo digno. O evangelho é suficiente. Alguém poderia dizer: mas a Bíblia não fala de tal assunto. Para isso, então, eu tenho uma verdade especial, que não está na Bíblia, mas eu sei. Alguém poderia dizer isso, né? Mas, irmãos, o que João está dizendo é: a palavra de Deus nos ensina que a unção do Espírito permanece em nós, de modo que, pelo Espírito, nós vivemos e discernimos
entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o sábio e o que não é sábio, entre as boas atitudes e aquelas que devem ser evitadas, a sabedoria do Espírito. Quanto mais temos comunhão com Deus, mais somos ensinados nessas coisas. A permanência no Espírito Santo me garante que eu não necessito saber de nada além do que a própria palavra de Deus nos revela, porque o próprio Deus nos entregou como suficiente. Isso é a palavra de Deus. Essa é a habitação do Espírito Santo. Ela nos garante isso. Na próxima semana, se Deus permitir, a gente verá esses versículos que tratam sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a sua manifestação pública e o seu juízo eterno. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma dúvida? Um questionamento? Eu tenho uma dúvida, Mário. Pode falar. Eu ouvi uma entrevista, não sei quem foi quem falou isso, de algum evangélico também, que tudo é que é ligado na terra é ligado no céu. O que significa isso? Pronto. Isso é uma expressão, isso é o que Jesus fala, né, a Pedro, tá, sobre a autoridade da igreja. De novo, entender o significado da expressão tudo, né? Tudo ali tem um contexto. O contexto é de julgamento, o contexto não é de criação de doutrina. Por exemplo, a Igreja Católica pega esse versículo e deturpa dizendo, olha, se a Igreja Católica ligar na terra esse ensino, Deus vai atestar e tá tudo certo. Não é assim, não. O contexto de julgamento, tá? O contexto de justamente a presença do Espírito Santo está de tal modo na igreja, no povo de Deus, que quando for realizado algum julgamento público, a igreja atestando isso, esse julgamento, é porque Deus está atestando também. É porque os julgamentos são muitos, né, dentro das igrejas. Não é só o julgamento doutrinário, mas é de pecados, né, no contexto de disciplina. Então, aquilo fala-se da autoridade da igreja. A autoridade também que os apóstolos receberiam, né, ali ao propagar a palavra de Deus, o evangelho ali, né, e muita gente ser alcançada de forma soberana, tá? Mas jamais o texto está falando de ensino doutrinário, tá? Ele diz assim, então, se a igreja diz então que o certo é que o sacerdote, né, nem a expressão correta sacerdote, mas vamos botar assim, que o sacerdote não possa casar, não possa ter filhos, né? Então Deus vai atestar no céu e agora isso passa a ser uma doutrina. Não, mentira, tá? A igreja nunca foi incumbida de criar doutrinas, né? Mas de realizar julgamentos mediante a doutrina. Isso é o que acontece, tá? E aí o que é ligado na terra é ligado nos céus, nesse aspecto. No caso, mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus. É engraçado como as pessoas gostam de deturpar, né? É você pegar o entendimento completo da Escritura. Porque quando você vê Cristo em todos os seus atos e ensinos públicos, você não vê Jesus tirando um ensino de nenhum outro lugar, a não ser da palavra de Deus. O mesmo Cristo que falou isso, todos os ensinos ele pega da palavra de Deus. O Sermão da Montanha, Jesus vai discorrer sobre a lei que os judeus não entendiam. Ele fala só da lei. Do que o contexto, o conhecimento verdadeiro da lei de Deus que os judeus já deturpavam. Você pega o início do seu ministério, o texto que eu citei aqui, que Jesus abre esse texto de Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou citar ele domingo, se Deus permitir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí Jesus vai nesse texto, explica, esse texto fala sobre mim, sobre o meu ministério, eu sou um ungido de Deus que vim fazer isso, isso, isso. Eu sou o Messias. Hoje se cumpriu a Escritura. Aí você vai ver, durante o ministério, Jesus chega para os fariseus, o que é que está escrito na lei? Ame o Senhor teu Deus. Quando ele confronta o jovem rico, ele cita a lei. O que é que a lei diz? Aí o jovem rico, essas coisas tudo eu já faço, então faça. O que te falta é agora querer a Deus de verdade. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Todos os confrontos de Cristo, tudo que Jesus fala é de acordo com a palavra. Jesus não tira nada, nenhum ensino extra novo que não seja da palavra de Deus. Como imaginar, como a gente vai dar um salto para Jesus chegar para Pedro agora, no final ali, depois da sua ressurreição, e dizer, Pedro, o que vocês inventaram de agora em diante está sendo ligado nos céus. O próprio Cristo, que é Deus, ele não criou coisa nova, ele seguiu aquilo que já estava estabelecido. Você entende que é incoerente esse pensamento, então? Extremamente. Está aí a Igreja Católica.
Está aí a Igreja Católica, a prova disso. Milênios de heresias, séculos, na verdade, de heresias. Heresias e mentiras, como, por exemplo, nós somos a igreja verdadeira, a igreja que Cristo fundou. Mentira. Jesus não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica vem se firmar como um estabelecimento muitos séculos depois. Muitos séculos. Não foi dias, anos. Foram séculos depois. Entende? Então, nós devemos amar a verdade de Deus e entender quem é que nos dá o discernimento do Espírito Santo. Veja, eu também tenho como interpretar esse texto só. Pego o texto e digo, então é isso. Eu tenho que olhar a Bíblia inteira. Por isso que nós devemos amar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, de fato, nos dará o discernimento, porque a unção dele está sobre nós. A sua habitação acontece em nossos corações. Ele habita em nós. Ele se move em nosso ser. Nos incomoda quando estamos fazendo errado. Nos incomoda para fazermos o certo, para agirmos ativamente para o bem. É ele quem nos purifica nossas consciências, nossos corações, aplicando a obra de Cristo em nós. Então a sua obra é fundamental. Eu falei que o título era A Permanência na Fé, mas podia claramente ser sobre a necessidade profunda e absoluta da obra do Espírito Santo, da unção no coração de todos os crentes. O Espírito Santo é o elemento chave, a sua unção, a sua habitação em todo esse texto. Sem ele, qualquer um, na verdade, sem ele, todos que entram um dia na igreja, no outro dia saem como apóstatas. O que é que nos diferencia? A obra do Espírito Santo, né? Que é confirmada através da palavra de Deus. Amém. Vamos colocar de pé para a gente orar e encerrar.